e articulação entre os sindicatos integrantes. Nesse contato permanente, é percebido por seus integrantes como um instrumento importante para o conhecimento dos sindicatos e para o desenvolvimento econômico, social e ambiental em nossa Baixada Fluminense. Desta forma, o presente seminário será a atividade-chave para a continuidade e essa integração, agora com novos desafios e objetivos. Nossos objetivos, então: queremos promover uma boa discussão da conjuntura política sobre os desafios coletivos que temos nesses novos períodos para o sindicalismo da Baixada Fluminense e para o desenvolvimento da região, visando a organização, realização de atividades e ações conjuntas e unificada a fim de construir para fortalecimento do sindicalismo da Baixada Fluminense associado ao desenvolvimento da região. Para isso, queremos também envolver e somar com os movimentos sociais, populares e comunitários da Baixada Fluminense, desenvolvendo ações conjuntas que possam melhorar a qualidade de vida do nosso povo, pois os trabalhadores e trabalhadoras merecem salários decentes, condições dignas de trabalho, mas também moradia digna, transporte barato, eficiente, saneamento básico, saúde, cultura, educação, entre nós. Eu vou passar a palavra aqui para a companheira Eli. Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu e Região, Sindicato dos Químicos de Nova Iguaçu, Sindicato dos Rodoviários de Nova Iguaçu e Região, Sindicato dos Bancários da Baixada, CID Saúde, Sindicato dos Químicos de Belfor Roxo, Sindicato dos Vigilantes de Nova Iguaçu e Região, Sindicato dos Propagandistas de Nova Iguaçu, ADUR, Associação dos Docentes da Universal Rural, Sintur, Sindicato dos Técnicos da Universidade Rural, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Queimados. Então, eu agradeço a todos vocês. Estou aqui fazendo parte, das mulheres, para a gente poder também ter o nosso direito e ter a nossa fala juntamente com os homens. Tá bom? Sindicato das Domésticas também está aqui presente com a gente nesse seminário de hoje. Por último, agradecer a comissão. Bom dia, mesa. Então, gente, esse material tá na pasta, tá? Então, tá todo na pasta. A gente tomou esse cuidado aí de botar uma canetinha também, papel, tá tudo na pasta aí, tá? Só vocês abrirem aí para vocês seguirem a programação. Lembrando que a gente tem uma programação apertadíssima, tá? Apertadíssima, porque a gente tem um almoço, tem a formal, é fundamental de construir um processo de voluntariado. Há uma necessidade muito grande de a gente esquecer os bairros, organizar os movimentos comunitários, fortalecimento do movimento sindical, fortalecimento dos partidos de esquerda. Nós teremos um processo muito grande de reeducação, no sentido de conseguir convencer os nossos companheiros. Nós não podemos ter nossos companheiros de bairro, nas comunidades, como se fosse adversário. Nós temos que convencê-los que a democracia é o melhor caminho, é o único caminho para ter o processo de independência, de garantia dos direitos, de garantir que nossos filhos possam ter um futuro melhor. Não existe espaço na ditadura e a gente precisa convencer isso, porque muita gente ainda está defendendo o processo da ditadura, ainda defende. Infelizmente hoje, eu mesmo na época, lembra aqui, Flavinho, do processo da década de 80, nós tínhamos o processo da defesa dos militares, tinha um processo muito forte ainda, de um setor neoliberal, mas eu nunca vi como vem hoje nas ruas um processo na população de incorporação de defesa da extrema-direita. Isso é muito grave, muito perigoso, e nós somente com a organização, enfrentando, indo para a rua e convencendo os companheiros, é que nós vamos poder enfrentar esse processo para construir novamente um processo de fortalecimento da esquerda no Brasil. Ter o papel, ter a presidência, ter o poder não significa que nós derrotamos o bolsonarismo. Significa apenas que estamos num momento de muita força. Aliás, a diferença dos votos mostra isso.
né? Aliás, muito forte. Então, nós, nesse momento, precisamos nos organizar. Esse é um momento que nós temos entusiasmo muito forte. Meu nome é Fernando Benfica, vou também me apresentar. Sou técnico do DIESE. Sou técnico do DIESE desde 2012 no Escritório Regional do Rio de Janeiro. Bom, eu fico muito feliz da gente ter recebido esse convite, né, e mais feliz ainda de chegar aqui e ver justamente, como o companheiro Jorge ali salientou, essa organização. A gente está num momento muito delicado no país, no mundo, é o que eu vou tentar trazer aqui, e esses problemas que a gente está enfrentando, inclusive com a ascensão do que alguns chamam de neofascismo, e não sem razão, porque o Bolsonaro não é um fenômeno isolado, a gente tem que ter consciência disso. A gente tem, no mundo todo, lideranças da extrema-direita emergindo. O que eu vou tentar trazer aqui? Eu vou tentar trazer um pano de fundo mais geral, mais fundado na economia, do que está acontecendo, inclusive para explicar um pouco da ascensão dessa corrente política hoje e do que o movimento sindical, não importa se é aqui na Baixada, no Rio, em São Paulo, mas o movimento sindical hoje está instado, está sendo demandado a agir, se organizar e agir. Esse é o pressuposto da fala. Eu vou fazer aquela venda do peixe rapidinho, só para dizer o que o DIESE faz. O DIESE é o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos. Foi fundado em 1955 pelo movimento sindical. Ele sempre foi financiado pelo movimento sindical. E o que o DIESE faz? O DIESE assessora as negociações coletivas em primeiro lugar. E o que a gente produz? A gente produz cálculos de inflação, a gente produz análises setoriais, por exemplo. Tem um companheiro aqui, Edivaldo, aqui do Rodoviários Nova Iguaçu também, filiado nosso, pede estudos para a gente, que a gente assessora nas mesas de negociação, encaminha os estudos. O patronato vem sempre dizendo que não pode dar aumento, tem que tirar hoje. O que eu quero dizer com isso? Ou então, pessoal, digamos, se a gente voltar 100 anos no tempo, no mundo, não pode ser na Baixada, no Brasil, no mundo, há 100 anos atrás, mais da metade da população, 70% trabalhava na agricultura. Durante o século XX, você teve o chamado ciclo industrial. No ciclo industrial, esses trabalhadores da agricultura migraram para o setor industrial. E aí eu pergunto para vocês, o que caracteriza esse setor industrial? Ele tira esses trabalhadores do campo como identitários. Elas são articuladas a essa luta mais geral, que é uma luta que envolve ter o capital e seus representantes burgueses como antagonistas. Porque eles colocam o Bolsonaro, quando no poder, não tenham dúvida que o Bolsonaro assim surge do nada, né? A gente tem que ter essa noção que teve a Globo, o mercado financeiro, o agro, o latifúndio, todos tiveram a mãozinha ali. Por quê? Assim como Hitler na Alemanha dos anos 20 e 30, eles tinham um propósito muito claro, era barrar a organização da classe trabalhadora. A burguesia alemã financiou grupos paramilitares, olha que coincidência que aconteceu no Congresso, financiava e armava grupos paramilitares para combater quem na Alemanha? Comunistas e socialistas. Ou os marxistas, assim, no geral, como eles gostam de dizer. Sempre estão dizendo, o marxismo, o comunismo. O Bolsonaro acabou de falar lá da Disney, né, onde ele está lá passando férias, né? Não, eu vou voltar para o Brasil para me firmar como liderança contra o comunismo. A gente tem uma ameaça, digamos, comunista no Brasil hoje? Pergunta, vou também levar para o debate, para levantar para o debate. Eu vou dar uma resposta ambígua. Sim, não e sim. Porque a gente pode estar caminhando para um nível de desigualdade. O Lula falou ontem lá com o Biden. Duas agendas conjuntas, ambiental e desigualdade. Tenho lá minhas dúvidas se sobre o capitalismo é possível dirimir a desigualdade. A gente pode, no limite, com muita pressão popular, implementar políticas de renda básica, ou redução da jornada, ou fortalecimento dos contratos de trabalho. Mas, como eu falei, mantido o capitalismo, mesmo que várias benesses para a classe trabalhadora sejam obtidas, talvez seja muito difícil que
do ponto de vista ambiental, esse tipo de modelo de sociedade se reproduza, seja capaz de se reproduzir na forma como ele está posto hoje. Porque se a gente volta, aí agora para concluir mesmo, vamos voltar aí, mais uma vez, fazer sempre a ponte do passado com o presente e o futuro. Né? Falei primeiro das indústrias, se fosse há 40 anos, a gente teria outro perfil aqui de categorias. E o outro lado é o seguinte: o que era a Baixada do ponto de vista ambiental há 30, 40 anos? Melhorou ou está mais degradado? Acho que eu não preciso nem... A pergunta é meio assim, né? A pessoa que mora aqui, conhece, sabe. E não é só a Baixada, o planeta está sendo depauperado. Então, assim, eu levantei algumas questões aqui, agradeço mais uma vez o convite e agora abrindo aí para nosso debate. Muito obrigado, em nome do DIEESE. Muito obrigado. Fernando Benfica, equipe técnica do DIEESE. Muito obrigado. Então, gente, peraí, já 5, 3, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 15 comigo, fechou. Fechou as inscrições. Bom dia, pessoal. Quero aqui parabenizar meu amigo Sandoval pela iniciativa e a inteligência. Parabenizar a Luísa. Por quê? Esse movimento aqui tem uma situação muito importante: a não participação direta das centrais sindicais. É um movimento dos sindicatos, porque essa parceria não está dando certo. Que é o sindicato que tem que ir lá pegar o leão com as mãos, e quando chega para falar do assunto político, do assunto financeiro, as centrais sindicais e os sindicatos ficam de fora, sem participar de nada. Então nós temos que botar essas centrais sindicais para pegar leões também, para eles saberem quanto é difícil atender a demanda da classe trabalhadora. E quem está esquecendo disso também, infelizmente, como defensor ferrenho de Luiz Inácio Lula da Silva, é o próprio presidente. Eu acho que essa base que está no governo está esquecendo que a maior força é da maioria. E contra a força não tem resistência. Se nós fizermos um levantamento, inclusive quero encaminhar aqui para nosso amigo aqui, do DIEESE, faça um levantamento de quantos milhões de trabalhadores foram desempregados com o enfraquecimento do movimento sindical. Porque só no nosso sindicato foram 60 trabalhadores que trabalhavam de carteira assinada que nós mandamos embora. Nós tínhamos 120 trabalhadores direto e tivemos que mandar 60 trabalhadores embora. Isso em todo o Brasil. Só aqui tem 30 sindicatos. Então, quero fazer a primeira pergunta: por que o DIEESE ainda não fez esse levantamento? De quantos trabalhadores ficaram desempregados diretamente com a perca dos benefícios que o sindicato tinha para defender seus trabalhadores? Segunda pergunta: por que o Luiz Inácio Lula da Silva não baixou a medida que venha intervir nessa perca de direitos dos trabalhadores imediatamente? Só querem saber de plano econômico, só querem saber de dólar, só querem saber de meio ambiente, só querem saber de se intrometer na vida sexual das pessoas. E se esquece que os trabalhadores estão sendo massacrados. E quando massacram os trabalhadores, não sobra nada para ninguém. Nós somos uma massa, somos nós que conduzimos o desenvolvimento de qualquer nação. É do bolso do trabalhador que sai a maioria que se compra. O rico, quando vai fazer uma compra, ele compra R$100, R$200. O trabalhador tira 60% do seu salário para fazer de compra. Então, para resumir, eu quero aqui deixar a minha crítica. Por que o presidente Lula não já baixou essa medida? Como que um trabalhador que trabalha 30 anos numa empresa, que não sabe sequer escrever o nome, como que pode permitir
que ele seja mandado embora, vai receber sua rescisão de contrato e não tenha um profissional para acompanhar ele, para que não deixe que ele seja roubado. Quantos trabalhadores já foram roubados na hora de receber suas contas? Quantos trabalhadores estão sendo demitidos por justa causa sem explicação? Os empregados de edifício, do qual eu sou diretor, o Biapina Santos, diretor de ação trabalhista, previdenciário e departamento jurídico, estão sendo massacrados os trabalhadores. Lula precisa urgentemente criar coragem e enfrentar essa situação e defender os trabalhadores, que somos nós que elegemos ele nos 3 mandatos. Obrigado. Valeu. Calma. Obrigado, Biapina. Que somos responsáveis por não estar lá fiscalizando a CIPA, que é a obrigação deles. E eles não comunicavam ao sindicato. Então a gente precisa se organizar. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Tá? A verdade não é verdadeira sempre. Então nós estamos aqui com pautas diferenciadas, mas a nossa pauta é única. É organizar, porque nós precisamos alavancar políticas sociais, né, ocupar o espaço que nós perdemos. Né, o movimento sindical perdeu um espaço muito importante. Enquanto o Bolsonaro estava aí nadando de braçada, né, nós ficamos nocauteados. Nos anos 90, no governo Fernando Henrique, o movimento sindical também sofreu, os trabalhadores, um impacto muito grande. E vinha aquela discussão. Vamos para as comunidades, porque a gente também não tinha eco naquele momento. Então nós temos que fazer isso mesmo, nos organizarmos, né, discutir com os trabalhadores, ocupar o nosso espaço, né, porque o setor conservador ocupou, porque nós recuamos. Então acho que nós estamos de parabéns, né, os sindicatos aqui, a Casa dos Comerciários está aberta aqui, a gente quer avançar a pauta social, campanha de redução de jornada de trabalho, né? E é isso, acho que não tem outra alternativa que a gente não possa colocar no papel. Então eu acho que nós estamos de parabéns, nos organizando, Baixada Fluminense. Tá? Muito obrigado aí a todos e a todas. Bom, a próxima é a companheira Leci.